escrevêssemos um livro sobre comunicação na igreja, certamente Padre Zezinho teria um capítulo à parte, pois foi ele o convidado de honra para a realização do primeiro mutirão catarinense de comunicação. Boa noite, Padre Zezinho. Comunicação na vida da igreja. Esse foi o tema da sua palestra de abertura do Multicom. Qual a importância da comunicação na vida da igreja? Fundamentalmente, com igreja ou sem igreja, é um dos postulados básicos da vida. Os animais se comunicam, o ser humano se comunica. E se esse ser humano é religioso, isso tem que fazer parte da fé que ele vive. Portanto, na vida da igreja, a comunicação é o resultado e, ao mesmo tempo, é um projeto de fé. Todo aquele que diz que crê em Deus tem que aprender a ser comunicador. Já o é por natureza, mas agora tem que ser por conhecimento e crescimento. E aí a igreja precisa ensinar comunicação para que o cristão, o crente, se torne um mestre de comunicação. Ele é um porta-voz de milhões de pessoas que acreditam que Deus esteve aqui há 2000 anos atrás e está conosco se confiarmos nele. A igreja já acordou para a importância da comunicação? Eu acho que já. De maneira geral, os bispos percebem que precisam investir mais nisso, até porque os desafios estão cada dia maiores e outras igrejas estão arrebanhando fiéis do catolicismo por causa da comunicação delas. Saber fazer uso da mídia moderna é uma questão de sobrevivência para muitas igrejas, mas não só da mídia. Formar comunicadores e catequistas capazes de viver e transmitir coletivamente, como um projeto de igreja, a doutrina e a palavra de Deus. Isto quer dizer que os párocos estão conscientes, os leigos começam a ficar conscientes e todos eles estão dizendo, e é verdade, que de certa forma a comunicação é como o oxigênio que nós temos que respirar para poder continuar falando, senão nós perderemos o fôlego. A comunicação hoje é o oxigênio que ajuda a igreja a não perder o fôlego. O senhor trabalha já há anos com comunicação na igreja. Como vê os regionais agora se mobilizando, como no nosso caso aqui, para a realização de mutirões? É mais uma consequência desta consciência que tomamos, quase que tardia. A igreja apareceu com a televisão meio atrasada, embora ela tivesse sido pioneira. O Canal 10, em Porto Alegre, era católico, dos capuchinhos, e era uma das coisas mais modernas e avançadas da igreja. Foi praticamente o primeiro que trouxe televisão a cores. Mas depois de um tempo perdeu a força, porque a igreja não soube utilizar economicamente desses meios. Porque comunicação subentende também gastos e arrecadação. E isto falhou. Além do que, preparar o pessoal para isso. A igreja foi pioneira em muitos momentos, depois perdeu a dianteira. E ela precisa retomar isto. Está retomando com vários canais de televisão e de rádio, mas de uma maneira muito atabalhoada, porque muitos dos comunicadores que hoje falam na televisão mostram claramente pouco estudo, pouco preparo para enfrentar a mídia. A igreja tem que exigir mais cultura dos padres comunicadores e mais cultura dos leigos comunicadores. Somos porta-vozes de 1 bilhão e 200 milhões de católicos. Então, quando abrimos a boca diante de uma câmera e diante de uma televisão, temos que ser gente que sabe do que está falando. Então, a igreja tem que exigir mais estudo e leitura dos seus porta-vozes. O senhor é figura marcante e presença garantida dos mutirões nacionais de comunicação. A 7ª edição do Multicom será realizada de 17 a 22 de junho deste ano no Rio de Janeiro. Que contribuições os mutirões trouxeram para o despertar da importância da comunicação para a igreja? Eu fui convidado para esse Multicom do Rio de Janeiro, mas infelizmente não creio que possa estar presente. Vou fazer de tudo para ver se cancela um compromisso prévio para estar lá, porque dou importância a esses mutirões. Mas mesmo não estando, darei todo o meu apoio, no sentido de que isso precisa se multiplicar. De diocese em diocese, de regional em regional, e o nacional precisa, cada ano, ser mais exigente, mais comprometedor. A Igreja Católica vai ter que investir rios de dinheiro para fazer boas comunicações, porque a comunicação custa caro e formar um comunicador custa muito mais caro do que comprar máquinas. E a igreja precisa investir nisso. Precisamos de jornalistas competentes,
de produtores competentes e de locutores e animadores competentes. E isso custa faculdades e cursos. Mas a igreja está consciente, ela vai ter que investir nisso se ela quiser respirar mais a fundo. Não dá mais para continuar com o velho púlpito. Ele é bom, ainda deve ser usado, mas há novos púlpitos e novos comunicadores por aí, e esses novos púlpitos têm que ser muito bem preparados e os novos comunicadores desafiados. Comunicador que não abre livro tem que ser mandado embora. Ele tem que estudar. Se ele não estudar os documentos da igreja, ele não serve para a igreja católica. Só testemunho de oração não basta para um comunicador. Ele precisa conhecer a doutrina e o conteúdo da fé. Se ele não fizer isto, ponha outro no lugar dele. Durante a última Assembleia dos Bispos foi criada a Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação. Pode-se considerar isso um avanço, uma nova etapa para a comunicação na igreja? Na igreja, como tudo que ela faz, as coisas não vêm de sopetão e da noite para o dia. Os bispos são prudentes. Primeiro eles criam uma reflexão a partir de uma necessidade. Depois eles pedem mais reflexão. Porque a igreja é uma assembleia, eclesia, e ela deve viver em assembleia. Então, um mutirão comunica ao outro, um comunicador comunica ao outro, um desafia o outro, e aos poucos vai se tornando um hábito e uma cultura, uma ascese. Seria terrível se a igreja, de repente, em um ano resolvesse tudo isso. Seria tudo superficial. Mas exatamente porque ela está fazendo aos poucos e cobrando de regional em regional, de mutirão em mutirão, mais profundidade, é que começa a dar certo. Nós hoje temos consciência de que a igreja precisa gastar dinheiro com comunicação e com a formação dos comunicadores. Porque se não fizer com os dois, ela vai ter tudo meio mal feito e tudo de improviso. A última coisa que a igreja precisa é de comunicadores que improvisam. A comunicação é coisa séria. Se você der um velocípede, uma bicicleta e uma bola para um menino, tudo bem, ele vai brincar com ela porque são brinquedos. Mas se você der um microfone e uma câmera para um comunicador católico, ele não pode brincar com ela, não. Com elas, não são brinquedos. Isso é coisa séria. Isso é coisa para gente que estuda e pensa. E é por isso que eu sou um dos que mais provocam. Podem cobrar de mim. Eu sou estudioso. Posso não ser o melhor. Mas quando descobri que a igreja queria que eu fosse comunicador, eu mergulhei nos livros. E aprendi muito e quero continuar aprendendo. Sem estudar, não vai dar. Este é Padre Zezinho, compositor, filósofo, teólogo e, acima de tudo, uma grande referência para as comunicações na nossa igreja.